Dando continuidade ao nosso estudo de espelhos planos e reflexão, vamos lembrar do seguinte: quando eu analiso um espelho, eu analiso o espelho de perfil, onde os três risquinhos simbolizam a parte não reflexiva do espelho. Então significa que aqui é a parte não reflexiva, aqui é a parte reflexiva. Quando nós temos o objeto de frente para o espelho, a sua imagem é formada dentro do espelho, né? Dentro, entre aspas. Bom, você percebe isso. Você, quando se olha na frente do espelho, você percebe que se você tem um relógio no braço direito, lá na imagem do espelho vai estar no braço esquerdo. Então nós já podemos afirmar que toda imagem formada em um espelho plano é uma imagem invertida. Mas ela não é invertida de cabeça para baixo. Ela é invertida apenas na horizontal. Ou seja, nós chamamos isso de imagem revertida. Vamos analisar aqui as características, tá? Revertida. Mas uma característica muito importante disso é que quando você olha um espelho plano, a sua reflexão, você olha a sua imagem simétrica, do mesmo tamanho. O tamanho da imagem dentro do espelho é o mesmo tamanho seu. Por exemplo, se eu olhar essa caneta de 15 centímetros, aqui 15 centímetros de frente para o espelho, dentro do espelho a imagem também terá 15 centímetros. E não só isso, a distância que nós nos encontramos do espelho é a mesma distância que a nossa imagem está do espelho. Por isso nós afirmamos que essa imagem é uma imagem simétrica. E a simetria vai nos ajudar a analisar muitas informações. Além disso, nós dizemos o seguinte: o raio vem aqui do corpo, não importa a fonte. Esse aqui é uma fonte, isso aqui, o objeto, é uma fonte de luz que está apenas refletindo, fonte de luz secundária, não importa de onde veio a luz. Sabemos que a luz tocou aqui e veio na direção do espelho. Então olha só, quando nós analisamos o raio de luz que vai do objeto para o espelho, o raio de luz não entra no espelho. Então o que nós fazemos? Desenhamos linhas tracejadas para simbolizar o trajeto da luz. A mesma coisa serviria aqui, ó, nesse ponto. E neste ponto. Eu não vou marcar muitos pontos porque não há necessidade. Então aqui. E aí, nós precisamos analisar o seguinte: não é o raio de luz que forma a imagem, mas a imagem é formada pelo prolongamento, projeção do raio de luz dentro do espelho. Por isso nós chamamos de imagem virtual. Bom, 3 características importantes. Mas o que nós podemos tirar de informações adicionais aqui? A simetria é muito importante nisso. Então nós podemos observar o seguinte: eu vou marcar aqui ponto A, bem aqui, ponto B, ponto C e ponto D. Aqui o mesmo ponto, aqui nessa pontinha do F, eu vou chamar de A'. Esse B, que é essa quina aqui, eu vou chamar de B'. Esse ponto D aqui eu vou chamar de D'. E esse ponto C eu vou chamar de C'. Bom, a simetria nos propicia a condição de olhar que, pelo fato dessa distância ser a mesma que essa, a distância que o ponto C está do espelho é a mesma distância que o ponto C' está do espelho. Isso faz com que nós possamos observar se eu corro de... Está aqui o espelho. Eu corro de frente para o espelho, a minha imagem também corre de frente para o espelho. E aí, a velocidade com que eu me aproximo do espelho é a mesma velocidade com que o objeto se aproxima do espelho. Então, se eu for jogar a velocidade aqui, ó, vamos supor que eu me movimento a uma velocidade de 2 metros por segundo para o espelho.
a minha imagem também estará aqui com o mesmo módulo, só que sentido oposto. Vou chamar de V', módulos iguais. Então, o fato, quando eu vou analisar a velocidade relativa entre eu e a minha imagem, se eu estou indo para cá 2 metros por segundo e a minha imagem também se aproxima a 2 metros por segundo, significa que a velocidade entre eu e a minha imagem será de 4 metros por segundo. Então tome muito cuidado com isso. Então é justamente a simetria que faz com que nós possamos observar esses fenômenos. Para determinarmos o campo visual e onde precisamente um observador deve olhar no espelho para enxergar a imagem de um objeto, nós temos que entender a projeção da imagem de acordo com o que nós vimos anteriormente, através da simetria. Bom, esse observador não vai olhar o objeto direto, ele quer olhar o objeto através da reflexão no espelho. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte: eu tenho um espelho aqui e eu vou desenhar aqui um prolongamento desse espelho, apenas para título de medição simétrica, que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, fiz esse prolongamento, aqui eu tenho essa caixinha que é meu objeto, o observador olhando para cá, mas para que ele possa enxergar, eu tenho que entender o seguinte: a distância que esse objeto está daqui do espelho deverá ser a mesma que a imagem dele estará. Como eu tenho simetria em relação ao espelho, eu sei que vou desenhar aqui uma projeção, então a distância que ele estará aqui deverá ser a mesma. Então vamos fazer aqui. Distância mesma. Pronto. Para que isso serve? Quando eu vou fazer essa análise aqui, esse dimensionamento para achar a minha imagem e determinar o campo visual, o que é campo visual? Região onde eu posso enxergar, eu vou marcar o seguinte: ponto B, ponto A. Ponto A, linha, ponto B'. Então vamos fazer o seguinte: esse observador deve enxergar, vou marcar aqui um ponto C também. Pronto, ponto C, ponto C. O observador tem que olhar essa caixinha aqui dentro. Então eu sei que devido à simetria, a distância que esta caixinha está aqui, que eu vou chamar de X, é a mesma distância que a imagem da caixa está em relação ao objeto. X é igual a X, ou X igual a X', tanto faz como você quiser chamar. Eu preciso lembrar que essa distância é a mesma dessa devido à simetria que há. Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Pronto. Palavra muito importante aqui, simetria, devido ao fato de ser no espelho plano. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu sei que esse observador precisa olhar aqui, partindo de um ponto, ele precisa olhar o ponto C, e aí eu vou marcar aqui contra a cor só um pouquinho, trocar a caneta. Ele precisa olhar o ponto C, então vou fazer a projeção aqui do raio e o seu prolongamento, ponto C. Agora, da onde vem esse raio? Porque o raio deve chegar até o olho do observador. Eu não posso esquecer disso. Para que você enxergue algo, você só enxerga a luz refletida pelo corpo. Então significa que alguma fonte luminosa iluminou essa caixinha e essa luz foi na direção do espelho e refletida até o observador. Então, vou marcar aqui ponto C, ponto C. Pronto. Algo muito interessante para você observar aqui é o seguinte: se eu desenhasse aqui uma reta exata, eu vou fazer aqui, vou apagar, ó. Se eu desenhasse aqui uma reta precisamente perpendicular ao plano do espelho, esta seria a minha reta normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segundo a lei da reflexão que nós já vimos. Vou marcar agora trajetórias também para os outros pontos.
Esse cidadão aqui, ele quer enxergar o ponto A também. Vou marcar esse ponto, ponto A. Vou mudar a cor da tinta aqui da caneta. Ponto A. Tá aqui. E agora, nós sabemos que essa luz deve vir do ponto A. Pronto. Então a luz veio do ponto A, da caixinha, tocou o espelho e foi refletido até o olho do observador. A mesma coisa vai servir para o ponto B. Vou pegar aqui o ponto B, vou mudar a cor novamente. Então vou pegar aqui do mesmo ponto, porque nós temos a convergência no olho da pessoa, né? Então aqui, luz V, prolongamento, ponto B, e aqui a mesma coisa. Pode parecer meio confuso a quantidade desses raios, né? Mas vamos lá, vamos detalhar aqui. A luz veio do ponto B, tocou o espelho e foi na direção do olho do observador. Bom, gente, eu preciso que você entenda que a distância do ponto B até a linha paralela ao espelho é a mesma distância do espelho até o ponto B'. A distância do ponto C até o espelho é a mesma distância do espelho até o ponto C'. A mesma coisa é a distância do ponto A até o espelho, do espelho até o ponto A'. Então, observe o seguinte, qual é o campo visual? Significa que esse cidadão aqui só precisa desse pedaço do espelho para enxergar o objeto. Só isso que ele precisa, mais nada. Esta parte aqui é irrelevante e aqui embaixo também é irrelevante. Então ele precisa de um espelho apenas desse tamanho. Eu posso encontrar, determinar o tamanho necessário do espelho? Posso. Observe que aqui eu tenho triângulos iguais e triângulos, se eu pegar desenhar o maior aqui, ó, triângulos semelhantes. Ó, se você não está entendendo, vamos fazer aqui. Acompanhe o meu dedo. Vou pegar o ponto C, observador, C e C'. Se eu fizer isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo maior e aqui em relação à projeção dos raios eu tenho um triângulo retângulo menor. De novo, só do ponto C, triângulo retângulo maior, triângulo retângulo menor. Então significa que aqui é perpendicular, perpendicular, vertical, horizontal. Então eu posso usar o teorema de Thales para encontrar qualquer medida. Vamos fazer exercícios disso. Na próxima aula vou mandar uma resolução de exercícios para que vocês possam observar, detalhar, tirar todas as dúvidas quanto a isso. Podem ficar despreocupados, ok? Tem exercícios na sua apostila no capítulo 2 que eu vou resolver já na próxima aula, uma aula só de correção de exercícios para você, ok? Quando associamos espelhos planos, nós conseguimos enxergar mais imagens formadas. Com apenas 2 espelhos, nós conseguimos fazer inúmeras imagens. Aqui eu vou pegar um exemplo mais simples. Nós temos um exemplo aqui do espelho 1 perpendicular ao espelho 2. O ângulo entre os dois é de 90 graus. Bom, vamos fazer no método empírico com o desenho, apenas fazendo aqui, determinar o número de imagens formadas. Depois nós vamos trabalhar a equação específica disso. Primeiramente, vamos marcar alguns pontinhos aqui, ó. Eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Por que isso? Quando eu marco os pontos da minha imagem, eu consigo, através da simetria, determinar cada ponto, aonde ele estará na minha imagem e tudo mais. Primeiramente, vamos esquecer do espelho 2. Vamos olhar a imagem que é formada dentro do espelho 1. Ó, objeto, espelho 1. Como você já aprendeu, deve haver aqui uma simetria. Então essa distância aqui que eu tenho do espelho deve ser a mesma distância da projeção da imagem. Então aqui estará o meu ponto A. Ó, essa distância, onde o raio de luz é projetado sobre o espelho,
eu tenho a mesma distância de B até o espelho, é a distância do espelho até o ponto B', que vai formar essa quina do meu retângulo. Bom, a mesma coisa serve para o ponto C. O ponto C aqui, que será projetado, o raio dele projetado sobre o espelho, também formará para mim aqui uma distância da imagem em relação ao ponto, em relação à imagem do espelho. Então vamos marcar aqui, só isso. Então eu sei que aqui eu consigo enxergar a lateral desse retângulo. Como nós tratamos de simetria, nós sabemos que bem aqui estará o meu ponto A, que eu vou chamar A', e aqui embaixo, nessa parte, o meu ponto D'. Pronto, igual nós já vimos anteriormente. Então aqui nós temos a nossa imagem formada dentro do espelho 1. Pronto, simples assim, bem fácil, acabou. Só que agora nós temos que lembrar obrigatoriamente que aqui há associação com outro espelho, o espelho 2. Então vamos agora esquecer o espelho 1. Vamos esquecer o espelho 1 e analisar a reflexão que é feita aqui dentro, a imagem formada dentro desse espelho através da projeção, da incidência dos raios de luz desse objeto. Então, novamente, eu tenho que analisar simetricamente. Então, a distância que eu tenho aqui será a mesma para o meu ponto C', aqui, pronto, e B, a mesma coisa, B', ó, ponto C', ponto B'. A mesma coisa serve para a outra extremidade do meu retângulo. Então eu tenho aqui dois pontos. Lembrando, simetria. Olha só, vou desenhar aqui para que você entenda com tranquilidade o que nós estamos fazendo. Então, olha só, o raio de luz, não importa de onde veio, tocou no objeto e incidiu sobre o espelho. E ao incidir sobre o espelho, seu prolongamento forma a imagem aqui. A mesma coisa para outro ponto. Não importa de onde veio, esse raio de luz tocou no meu objeto e vai na direção do espelho formando um prolongamento. Então, a distância do ponto B até o espelho é a mesma distância do ponto D' até o espelho. A mesma coisa serve para o ponto A. A distância do ponto A até o espelho é a mesma distância do ponto A' até o espelho. C até o espelho, a mesma distância de C' até o espelho. B até o espelho, a mesma distância de B' até o espelho. Pronto. Com isso, finalizamos aqui a observação em relação ao espelho 2. Mas aí nós temos que observar o seguinte, gente. Como nós temos aqui, esse raio também formará uma imagem aqui. Bem entre os dois, se você colocar dois espelhos assim, ó. Vamos lá. Se eu pegar dois espelhos e olhar assim, eu tenho uma imagem formada aqui, uma imagem aqui e uma imagem bem no meio. Serão formadas 3 imagens. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o prolongamento do espelho aqui. E aqui o prolongamento do outro espelho. Pronto. Assim como esse espelho reflete esses raios e forma a imagem desse objeto aqui dentro, esse espelho formará a imagem desse espelho aqui dentro. A mesma coisa aqui. Assim como esse espelho forma a imagem desse objeto aqui dentro,
esse mesmo espelho formará aqui dentro a imagem desse espelho. Ficou confuso? Fica tranquilo. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Se é tudo simétrico, vamos projetar raios assim, ó. Simétrico, bonitinho. Vamos só cuidar por enquanto da simetria, para ficar mais tranquilo, ó. Vou fazer isso. Como é perpendicular, eu sei que eu tenho um retângulo. Pronto. Aqui. Então, bem aqui eu tenho, olha só, o meu retângulo, que também é uma imagem. Esse ponto C é refletido aqui dentro. Então, também aqui é C. Ó, este ponto D aqui é este ponto D. E esse ponto D é o mesmo ponto desse. Olha a reflexão. O ponto B é o mesmo ponto B aqui. Assim como esse B é o mesmo ponto B do lado de lá. Esse aqui é o ponto A. Bom, com isso nós podemos fazer o seguinte. Vou mudar até a cor da caneta. Como eu sei onde é formado? Vou ligar aqui D com D, certo? Se eu fizer aqui, ó, o espelhamento, nós temos assim, ó, a formação da imagem bem aqui na nossa trajetória. Bem por aqui. Eu não vou desenhar, gente, eu já fiz isso em sala, porque aqui, ó, o quadro é menor do que de sala de aula, vai ficar muito ruim. Então eu tenho 1, 2, 3 imagens formadas, ó. 3 imagens. Então quer dizer que toda vez que eu for calcular, eu preciso desenhar? Não, nós temos uma equação mais simples para isso. A equação é bem tranquila, bem assim. Quando eu for calcular o número de imagens, será assim. Número de imagens, vou colocar aqui, número de imagens é igual. Como eu posso pegar o espelho e fazer uma translação total de 360 graus, é o máximo que eu posso abrir, eu vou colocar aqui 360 graus dividido pelo ângulo de abertura. Ou seja, quanto eu abrir? Abrir 30, 45, 60, 90, 180 graus, aí vira plano, né? Aí já não adianta. E aqui eu tenho que fazer o seguinte, menos 1. O que é esse menos 1? Isso aqui é a quantidade de objetos que eu tenho aqui dentro. Se eu tivesse aqui 2 objetos, seria só pegar e fazer a mesma coisa. 2 objetos menos 2, 3 objetos menos 3. Então, olha só, substituindo, número de imagens formadas, eu encontro da seguinte maneira. 360 graus dividido, alfa, está aqui, alfa, 90 graus, e aí, menos 1. É bem matemático mesmo, bem simples. Então agora eu pego e faço aqui, ó, vou resolver. 36 dividido por 9, 4. E 4 menos 1, então nós temos 3 imagens formadas. Então eu não preciso desenhar. O meu desenho foi apenas para mostrar para você. Você nunca terá em nenhum vestibular que desenhar, identificar, fazer a associação de espelhos. Você precisa fazer o quê? Identificar a quantidade de imagens formadas pela associação de espelhos. Se aqui eu tivesse, ó, quanto menor o ângulo, presta atenção, gente, olha aqui, ó, inversamente proporcional na equação. Ângulo de abertura do espelho. Quanto menor for o ângulo alfa, maior será a formação de imagens, de inversamente proporcional. Então significa que se eu reduzir isso aqui para 30 graus, eu tenho uma quantidade de imagens formadas maior. Quanto menor for o ângulo, maior será o número de imagens formadas. Ok? Dúvida? Só mandar no WhatsApp e exercício na próxima aula para que você pratique.